Olá, bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto. O título da nossa lição hoje é Mais Leis, tá? A gente está estudando essa semana Vivendo a Lei e ontem nós começamos a estudar aqui a respeito das orientações que Deus deu além dos 10 mandamentos, né? Ali para Moisés e para que o povo pudesse ser guiado por essas leis. E hoje a gente vai ver aqui no capítulo 22 e também no capítulo 23 mais algumas leis que Deus deixou e vamos entender um pouco a respeito do cuidado que Deus tinha para com todos ali, inclusive com os animais, tá? Então Deus deixou leis ali para que o povo pudesse desenvolver também cada vez mais o amor uns pelos outros, né? O amor altruísta. A gente vai ver isso aqui num detalhe bem interessante que eu pude perceber aqui. E aqui, a partir do verso 16 do capítulo 22, diz assim: Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Essa questão do dote aqui era um valor que era pago à família da mulher, né? E então, veja só, se a mulher ela era virgem e alguém a seduziu e deitou com ela, teve relações com ela, deveria pagar o dote. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, mesmo que o pai recusasse dar a mulher como esposa, ainda assim tinha que pagar. Agora veja, a feiticeira não deixarás viver, pedindo já para eliminar coisas erradas espirituais do meio do povo. Quem tiver coito com o animal será morto. Aquele que tivesse relacionamento sexual com o animal deveria morrer, né? Essa abominação. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Ou seja, Deus está ali já prevenindo, inclusive que seria a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás. Olha, as pessoas de fora que estiverem dentro ali das suas terras, você não deve afligir, pois forasteiros foste na terra do Egito, né? Você foi forasteiro, você passou por isso, vocês foram pressionados, vocês foram maltratados. Eu não quero que vocês façam isso com os forasteiros, né? A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Não vai causar maiores problemas para a viúva e para o órfão. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos, assim como eles estavam os afligidos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Não, se você empresta para o pobre, você deveria, que nesse sentido, ter pena dele e quando fosse receber de volta, não cobrar juros exorbitantes dele ali, né? Ou seja, tratar bem tratar bem a todos. E aqui vem falando ainda a respeito de tomar emprestado de alguém, tomar a roupa emprestada. Se você tomar a roupa de alguém emprestado, você devolva a roupa para ela, porque ela vai precisar daquela roupa. Ou seja, ser honesto, né? Aqui no verso 28, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Então, aqui mostrando também a adoração contínua que deveria ser a Deus em função de agradecimento por tudo que Deus já concedia a cada um deles, né? Aqui no comentário da lição diz:
Em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. A Bíblia apresenta estudos de caso indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacasse o boi de um vizinho, se as pessoas roubassem um animal doméstico e se o vendessem, se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado ou se um animal alugado fosse ferido ou morresse. Eu fico imaginando aquele povo peregrinando pelo deserto, 2 milhões de pessoas, a confusão que eu imagino que constantemente poderia acontecer, né, por vários motivos, até porque somos maus, né? Então é necessário que tenhamos leis que nos conduzam, que nos guiem nos caminhos do Senhor sempre, para que a sociedade possa ser controlada, possa ser regulada. Aqui na segunda parte da lição de hoje, vem falando a respeito do sábado, das festas, né? O objetivo desses dias. Aqui no capítulo... Eu achei interessante essa parte do texto aqui, porque fala assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe o reconduzirás. Então, se você estivesse andando e você visse um boi, um animal de uma pessoa que não tem muita afinidade, não era muito ligada a você, se você o visse desgarrado, né, você deveria conduzir ele de volta. E aqui na segunda parte diz assim: se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então você está passando e você vê o animal com a carga deitado porque ele não está aguentando ficar em pé por causa da carga. E esse animal é de um inimigo seu, de uma pessoa que não gosta de você. Aí você poderia pensar assim: bem feito, olha lá, o animal dele está passando por isso e por isso. Só que o animal não tem culpa. E Deus diz assim: olha, se você vir o animal do teu inimigo prostrado, você vai ajudar a levantá-lo, tá? Você vai ajudar a reerguê-lo, tirar a carga dele, né? Porque o animal não tem culpa de você ter intriga ali, problema com alguém, com o dono do animal, e o animal está sofrendo naquele momento ali. O cuidado que Deus tem, inclusive, com os animais. E aqui em relação às festas, diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, você plantaria e colheria durante 6 anos. Ao 7º ano seria um tempo de descanso para a terra, seria um tempo em que os frutos que dessem ali, os pobres pudessem colher e também os animais do campo pudessem comer. Em relação ao sábado, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. Olha só, o sábado semanal, o 7º dia da semana, aqui ele começa falando que era para que todos pudessem descansar. Os donos da terra, todos pudessem estar ali tendo o seu momento de recobrar as forças. E fala assim: para que o forasteiro também, o seu servo, o seu escravo, tome alento. Ele não deve ficar trabalhando constantemente, assim, sem parar. Ele vai desfalecer uma hora ou outra, então para que tome alento. E o curioso é que no fim do verso fala assim: em tudo isto vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Se todas as pessoas hoje guardassem o sábado também dessa forma, todos estariam no coração de que Deus é o único digno de honra e de louvor. É o Criador de todas as coisas, é o nosso Senhor, nosso Salvador. Tá? Então, todas essas coisas essas leis tinham por finalidade
colocar amor no coração das pessoas e a adoração a esse Deus de amor, nosso Deus verdadeiro, tá bom? E a gente vai seguindo com o estudo. Já temos aqui 10 minutos de vídeo e aqui ainda fala a respeito das festas. Talvez eu possa tocar no assunto amanhã para o vídeo não ficar muito comprido, mas eram 3 festas principais ali que o povo deveria estar se lembrando, que era a festa dos pães asmos, né, os pães sem fermento, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que eram ali, que lembrava que o povo havia sido peregrino, que agora estavam peregrinando também. O povo era cativo, o povo era forasteiro em terra estranha e agora estava peregrinando, foi liberto primeiro por Deus, né? E agora estavam ali peregrinando pelo deserto. E eles deviam lembrar sempre que Deus era o cuidador deles, tá bom? Então vamos seguindo com os estudos e neste momento vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Sabemos do seu amor, sabemos do desejo que o Senhor tem de sempre nos guiar nos teus caminhos e que também desenvolvamos o amor em nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos usar, nos capacitar e que o teu Santo e bom Espírito esteja sempre em nós, nos mostrando os nossos erros e também nos dando o desejo de fazermos sempre o melhor ao nosso próximo. Dá-nos a tua bondade e o teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Vamos seguir no aprendizado da palavra do Senhor. E amanhã estaremos de volta aqui na sequência do estudo da lição da Escola Sabatina. Bom? Então é isso. Fique com Deus e até lá.